Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje com a aula de número 18, continuando aí falando sobre as funções elementares. Hoje falaremos a respeito das funções hiperbólicas. Lá vamos dizer assim, do curso de cálculo 1, né, vocês conhecem, deveriam conhecer, ou a maioria dos professores não dão, né? Tal, mas isso é um conteúdo lá do curso de cálculo 1, que são as funções hiperbólicas. Né? Você tem o seno hiperbólico, e eu estou falando de funções reais. Tá? Ele é definido como o e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Perceba que há uma semelhança muito grande com o seno e o cosseno trigonométrico. Tá bom? O que seria bom você colocar tudo junto para assimilar as diferenças, porque elas são bem sutis, tá? São detalhes. Então, por exemplo, o seno trigonométrico, ele é e elevado a ix menos e elevado a menos ix sobre 2i. Então, é como se você tivesse tirado todos os i's do seno trigonométrico, e aí você fica com o seno hiperbólico. Da mesma maneira, o cosseno hiperbólico é o e elevado a x mais e elevado a menos ix sobre 2. Se você lembrar do cosseno trigonométrico, você vai ver que o cosseno trigonométrico é e elevado a ix mais e elevado a menos ix sobre 2. Então, da mesma forma, é como se você tivesse tirado todos os i's, e aí você obtém o cosseno hiperbólico. Tá? E aí eu estou falando do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico real. Usa-se isso aí como motivação para definir o cosseno e o seno hiperbólico complexo. E aí o que a gente vai fazer é somente tirar o x e colocar um z no lugar. Tranquilo? Então, o seno hiperbólico de z e o cosseno hiperbólico de z é expresso dessa forma aí que você está vendo na tela. Né? O seno é o e elevado a z menos e elevado a menos z, e o cosseno é o e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Tranquilo? Veja, do mesmo modo que a gente concluiu a analiticidade das funções seno e cosseno, simplesmente porque elas são construídas a partir da função complexa, da função exponencial, da mesma forma a gente pode fazer a mesma conclusão aqui para o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Tranquilo? Então são analíticas em quaisquer números complexos, tá bom? A próxima pergunta a respeito dessas funções seria: como se define a tangente? E aí a gente vai fazer rapidão, do mesmo jeito que a gente fez com a parte trigonométrica. Né? A tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o cosseno sobre o seno, secante é 1 sobre o cosseno, cossecante é 1 sobre o seno, tudo de praxe, como foi feito anteriormente, né, na aula passada. Tranquilo? E aí, veja, se a gente perguntar a respeito da derivada, aí aqui nasce algumas surpresas, tá bom? Qual a derivada do seno hiperbólico? Vamos pegar a definição e vamos derivar, tá bom? Então, a derivada de e elevado a z é o e elevado a z mesmo. A derivada de e elevado a menos z é e elevado a menos z vezes a derivada de menos z, que é menos 1, sobre 2. Faz a relação de sinal aí, você vai ficar com e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. E isso daí é o cosseno hiperbólico. Tranquilo? Show. Nenhuma surpresa aí. Tá ok? A derivada do seno é o cosseno. Agora, se a gente for adiante, derivada do cosseno, aí vai ser derivada do e elevado a z, e elevado a z. Derivada do e elevado a menos z, e elevado a menos z vezes menos 1 sobre 2. Faz a relação de sinal, e o que você tem aí é o seno. Ou seja, uma surpresa aí, a derivada do cosseno é o seno. Qual é a surpresa? A gente esperava que a derivada do cosseno fosse o menos o seno. Não é. Tá ok? Então, está aí a primeira surpresa em relação às funções
hiperbólicas. Só que, se você pegar o cosseno hiperbólico real, isso é verdade lá também. Entendeu? A derivada do cosseno é o seno. Então, se a gente comparar os hiperbólicos os hiperbólicos complexos com os hiperbólicos reais, nenhuma surpresa. Tá tudo normal. Entendeu? Eu estou falando assim, se eu comparar senos e cossenos hiperbólicos com senos e cossenos trigonométricos, aí você tem uma surpresa agora. Tranquilo? Cuidado, cuidado. E aí, essa surpresa, ela leva eu não vou deduzir aqui, mas a derivada da tangente, derivada da secante, da cossecante, todas elas você vai ter surpresas. Tá? Deixo aí como exercício você deduzir as derivadas da tangente, cotangente, secante, cossecante. Veja, as hiperbólicas e trigonométricas, elas têm uma relação entre si, tá bom? Uma está relacionada com a outra e a gente vai ver essa relação a partir de agora. Então, veja, quando você pega o seno hiperbólico, veja, o seno hiperbólico e o seno trigonométrico, né, como eu falei anteriormente, é como se você tivesse pegado o seno trigonométrico e tirado os i's. Então, se eu fizer seno de iz, é como se eu devolvesse os i's para o lugar deles. Então, veja, vou calcular de propósito o seno de iz para ver o que acontece. Então, vai ficar e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2. Só que a gente sabe que o seno hiperbólico, seno trigonométrico hiperbólico, tem um 2i. Então, mesmo que eu calcule o seno hiperbólico de iz, vai aparecer um i nos dois expoentes, mas não aparece no 2 que deveria ter. E aí a gente vai forçar esse i. Que como é que eu forço? Eu multiplico e divido por i. Tá certo? E aí, veja, o que eu tenho ao lado do i é justamente o seno trigonométrico de z. Então, a relação entre o seno trigonométrico e o seno hiperbólico é justamente esse daí, né? O seno de iz é i seno de z. É como se dissesse assim, olha, se você pegar um número complexo multiplicado por i, esse i pode ser posto fora, tá bom? Vale para qualquer número, eu posso dizer assim, o seno de alfa z, pega o alfa e bota fora? Não, é com i, só o i. O seno de iz, você tira o i e bota ele fora. É como se fosse uma relação, como se acontece com um sinal. Né? Quando a gente percebeu que a função seno ela é ímpar, o sinal dentro da função pode ser posto para fora. Então o i aqui, ele funciona como uma espécie de sinal. O i pode ser posto para fora, só que ao ser posto para fora, a função seno hiperbólico passa a ser uma função seno trigonométrica. Tá ok? No livro, ele em vez de colocar essa relação do jeito que está aí, ele coloca o seguinte, ele multiplica por i dos dois lados. Então ela vai ficar assim, ó. Perdão, eu vou colocar isso depois. Fica i seno hiperbólico de iz igual a menos seno de z. Eu não sei porque ele preferiu assim, essa aí eu acho mais bonitinha, tá bom? Vamos adiante com o cosseno. Então, o cosseno de iz, lembre-se que para chegar ao cosseno hiperbólico, nós pegamos o cosseno trigonométrico, é como se a gente olhasse para o cosseno trigonométrico e tivesse tirado os i's. Então eu vou, de certa forma, colocar de volta. Como? Calculando em vez de calcular em z, eu vou calcular em iz. Vai ficar e elevado a iz mais e elevado a menos iz. Aí sim, ficou justamente igual ao cosseno. Então, é como se a função cosseno ela fosse uma função par, não existe isso, tá? Função par para o i. Se a gente interpretar o i como se fosse um sinal. Só que o i desaparece e ao desaparecer, a função hiperbólica passa a ser a trigonométrica. Então, ok? Então, fica aí essas duas relações. E aí a gente pode ir adiante vendo o seguinte, eu relacionei o seno hiperbólico com o seno trigonométrico. E agora eu vou relacionar o seno trigonométrico com o seno hiperbólico. Então veja, parece que é a mesma coisa de novo que eu estou falando, só que agora eu estou partindo do seno trigonométrico. E aí eu vou calcular o seno de iz. Né? Aí veja, lembre-se, o seno trigonométrico já tem um i, e o que vai acontecer é que onde tem i vai ficar replicado por duas vezes.
Né? Vai ficar multiplicado ao quadrado. Então vai ficar e elevado a i vezes iz, menos e elevado a menos i vezes iz, dividido por 2i. Então você ajusta aí os expoentes, vai ficar no primeiro e elevado a menos e, no segundo vai ficar e elevado, né, o i ao quadrado a menos 1, já tem um menos, vai ficar mais. Perceba que isso aí, se você botar o menos em evidência e pôr o i para fora também, né? Então eu coloquei, multipliquei por i em cima e embaixo, tá ok? E inverti a posição das duas exponenciais. Então fica i vezes o e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. Aí esse cara que está ao lado do i é justamente o seno hiperbólico. Então é interessante essa relação. Novamente, o i pode ser tirado de fora, né, colocado, né, ao lado. Aí se você tiver com o i numa função trigonométrica e tirar ele de lá, fica i vezes a hiperbólica. É justamente o que acontece com a hiperbólica. Se você tirar o i, vira o i vezes a trigonométrica. Se você fizer isso na trigonometria, tirar o i, fica o i vezes a hiperbólica. É fantástico essa relação. Bom, aí é aqui o que o livro faz, né? Ele não escreve a relação assim, ele multiplica dos dois lados por menos i, não sei porquê, e aí ele fica menos i seno de iz igual a seno hiperbólico de z. Né? Quando você multiplica por dois lados, onde está o i, né, vai ficar menos i quadrado, que dá mais 1. Tá? Não sei porquê, eu acho mais bonitinha a primeira. Se você for adiante com o cosseno, novamente, cosseno trigonométrico de iz, vai ficar e elevado a i vezes z, mais e elevado a menos i vezes z sobre 2. Ajusta aí os expoentes, vai ficar e elevado a menos e mais e elevado a z, escreve invertida aí a ordem, e isso aí é justamente o cosseno hiperbólico. Justamente a mesma coisa que aconteceu com a hiperbólica, né? Se você tivesse a cosseno de iz, tira o i, vira um cosseno trigonométrico. Então agora é o contrário, se você tiver o cosseno trigonométrico de iz, você tira o i, vira um cosseno hiperbólico. É interessante demais isso. E eu não fiz no caso anterior, mas fica como exercício anterior. Se você calcular a tangente hiperbólica de iz, né, deveria ser aqui a tangente trigonométrica, mas eu vou fazer a tangente hiperbólica, tá? Aí vai ficar o seno hiperbólico de iz dividido pelo cosseno hiperbólico de iz. Aí você vai usar as duas relações que você já sabe, né? Quero tirar o i na de cima e quero tirar o i na de baixo. Certo? De modo que, quando eu tirar o i da de cima, vai ficar i vezes o seno trigonométrico. Quando eu tirar o i da de baixo, vai ficar, né, cosseno trigonométrico. Então, veja. Põe o izinho de lado. Isso aí vai te dar i vezes a tangente trigonométrica. É bacana demais. Eu vou deixar para vocês tentarem ver aí o que acontece com a tangente trigonométrica de iz. Né? Vai ficar o seno trigonométrico de iz dividido pelo cosseno trigonométrico de iz. Aí você tira o i dos dois. Quando você tirar o i do seno trigonométrico, vai ficar i vezes a tangente hiperbólica, o seno hiperbólico. Vai acontecer a mesma coisa, vai dar i vezes a tangente hiperbólica. Né? Bacana, bacana mesmo. Bom, eu disse assim, professor, o senhor tem isso aí tudo decorado? Não, impossível decorar isso tudo. É assim, não espero que vocês decorem, mas vocês vão ter que lembrar dessas relações para a prova. Pelo menos assim, depois esquece, depois joga lá para depois. Mas pelo menos para o momento da prova vocês precisam guardar isso em mente. Show? Continuando aí adiante, né, vamos agora ver as identidades hiperbólicas. E aí, né, a gente tem uma identidade trigonométrica, que é aquela, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. E aí a gente vai tentar investigar essa aqui também, né, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Então, primeiro a gente calcula o seno ao quadrado, pega a definição, eleva ao quadrado, usa o produto notável, tá? Esse expoente que aparece no meio aí, você conserva a base, somos expoentes, vai ficar e elevado a 2e menos 2 mais e elevado a menos 2e sobre 4. Faz isso para o cosseno ao quadrado, pega a definição do cosseno, eleva ao quadrado, né? Usa o produto notável, né? O quadrado da soma.
O termo do meio você reduz a um expoente só, vai ficar e elevado a zero. E aí, perceba o que acontece aí, ó. Praticamente, o que você obteve para seno quadrado é quase igual ao que você tem para cosseno quadrado. O que muda, né? Onde está o menos 2, no cosseno está o mais 2. Então, o que a gente vai fazer? É óbvio que, se você pegar seno quadrado mais cosseno ao quadrado, a única coisa que vai se cancelar aí é o menos 2 com o mais 2, o resto tudo fica. Então, essa relação não vai rolar. E aí, o que eu queria, o que eu posso fazer? Né? Eu estou interessado em fazer aparecer um 1. A relação que nós conhecemos é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Então, se eu fizer, perceba aí, se eu fizer o cosseno menos o cosseno quadrado menos o seno quadrado, aí esse e elevado a 2e vai se cancelar com o e elevado a 2e de baixo, né? Porque eu estou fazendo subtração. O e elevado a menos e vai cancelar com o e elevado a menos e. Show? E o 2 vai somar com o outro 2, que vai ficar 4. Então vai ficar 4 sobre 4. Tranquilo? Então, cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado vai me dar 1. Tranquilo? E essa é a nossa relação, a identidade trigonométrica, perdão, a identidade hiperbólica. Tá? É cosseno primeiro, menos seno quadrado igual a 1. Veja que se você escrever assim, seno quadrado menos cosseno ao quadrado, aí dá menos 1. Por isso que a ordem aí nesse caso, né, ela interfere. Cosseno, começa com cosseno. Cosseno quadrado menos o seno quadrado. Aí isso vai dar 1. Show? Seguindo adiante. Aí eu não vou deduzir, vou deixar por conta de vocês. Seguinte, o seno hiperbólico é uma função ímpar, ou seja, o seno hiperbólico de menos e é menos seno hiperbólico de z. O cosseno hiperbólico é uma função par, o cosseno hiperbólico de menos e é igual ao cosseno de z. Né? As relações de o seno da adição e o seno da subtração são a mesma, é idêntica, igual ao seno da soma trigonométrico, seno da subtração trigonométrica. Né? Veja, o seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Né? Quando o sinal é mais, se mantém, quando o sinal é menos, se mantém. E é verdade também para os cossenos. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, para adição. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, para a subtração. Né? Mantém-se as palavrinhas e os sinais que se trocam. Então, aí não tem novidade nenhuma. Né? Essas identidades aí se mantêm. Show? A periodicidade é interessante. Né? Nas trigonométricas, a gente viu que havia uma periodicidade, né, no sentido paralelo ao eixo y. Eram faixas de comprimento 2π, né, de largura 2π, mas elas eram verticais. Aqui, veja que eu vou somar um 2kπi. Né? E se der o que eu estou esperando que dê, a gente vai chegar à conclusão que há uma periodicidade na direção do eixo y. Ou seja, as nossas faixas serão horizontais, e elas vão se repetindo, né, paralelas ao eixo x. Né, como aconteceu com a função exponencial. Tá? E aí, se a gente quiser calcular a imagem da função seno, a gente basta pegar uma dessas faixas e a gente vai ter toda a imagem. E quando a gente for falar em função inversa, é necessário que eu me restrinja a função seno a uma faixa só, para que eu possa ter a inversa da função seno. E isso vale, né? Agora a gente vai ver que a função cosseno também. Então, você pega a definição, usa o expoente como z igual a z mais 2kπi, vai aparecer um e elevado a 2kπi, você vai usar a forma polar, cosseno de 2kπ é 1, seno de 2kπ é 0, não importa qual é o k que você use aí, você vai ficar com e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2, que isso é justamente o seno.
Ou seja, deu o que a gente esperava. Ela é periódica, sim, mas a periodicidade dela são faixas horizontais, né? De comprimento, de largura 2π, perdão, 2π. Então, elas se repetem paralelamente ao eixo x, como aconteceu na função exponencial. Se você repetir o processo para o cosseno, você vai ver que a mesma coisa acontece. A periodicidade são faixas horizontais, né, que se repetem paralelamente ao eixo x. Ok? Por fim, um exercíciozinho aí para vocês verem uma equação hiperbólica, tá? E novamente, assim, antes, já dando o spoiler, eu disse na aula anterior que essas equações elas sempre vão esbarrar, sempre vão parar numa equação de segundo grau. Eu estou colocando aqui de propósito para que vocês vejam novamente a equação do segundo grau entrando em ação, tá? E assim, a minha intenção é que vocês não se assustem com isso, tá bom? Então veja, você vai pegar, eu quero que vocês resolvam o cosseno hiperbólico de z igual a i. Então, você vai pegar a definição do cosseno hiperbólico, vai igualar, pega esse 2 e passa para o outro lado, né? O roteiro é o mesmo, pega o e elevado a menos e, escreve como fração, agora junta os dois termos, tá? Pega o e elevado a z, passa para o outro lado, agora junta tudo de um lado só, perceba que e elevado a 2e é a mesma coisa que e elevado a z quadrado, você vai criar uma variável nova, w, vai chamar w de e elevado a z, e você vai ter uma equação do segundo grau em w. E você vai resolver em w, quando você souber o w, você volta para o e elevado a z e tenta encontrar o teu z. Né? Resolve a tua equação do segundo grau, é uma equação do segundo grau complexa, mas a equação de Bhaskara vale do mesmo jeito. Né? O delta vai ser b quadrado menos 4ac, teu delta deu menos 8, e aí o teu w vai ser menos b, que é o 2i, né? Vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos usar aquele recursozinho que a gente aprendeu lá na aula anterior, né? O raiz de menos 8 você vai transformar num produto de duas raízes, cuidado. Né? Raiz de menos 1 é i, raiz de 8 é 2 raiz de 2, você vai dividir por 2 em cima e embaixo. Então ficamos com duas opções para o w. 1 mais raiz de 2, i, e 1 menos raiz de 2, i. Vou resolver com o positivo, vocês ficam a cargo do negativo. Tá? Trouxe para a equação e elevado a z é w, estão lembrados, né? Então vai ficar e elevado a z igual a 1 mais raiz de 2, i. Isso aí vai virar um logaritmo. Né? Lembra da regra do logaritmo? É o logaritmo do módulo mais i vezes o argumento. Como 1 mais raiz de 2i é um imaginário puro, né? O módulo disso dá ele mesmo, né? Dá 1 mais raiz de 2, e o argumento é π sobre 2. Aí π sobre 2 mais 2kπ. Aí você está me dando todas as possibilidades de z's que faz o cosseno hiperbólico de z igual a i. Então você tem essa infinidade de respostas aí, onde esse k aí é um número pertencente aos números inteiros, pode ser um positivo ou um negativo. Tá ok? Aí vocês vão fazer a dedução com o w igual a 1 menos raiz de 2i, vai dar um z parecido com esse. E aí você vai ter que prestar atenção na pergunta. Se a pergunta disser assim, resolva, somente resolva, ele está dizendo me dê todas as respostas. Se ele disser assim, me dê uma resposta, uma solução, aí você não precisa resolver, encontrar todas. Encontrou uma, acabou, está resolvido. Tranquilo? Então veja, por hoje é só, tá? As nossas equações hiperbólicas, o que se tem para dizer é somente isso. Estou devendo agora, por enquanto, as inversas. Então, nossa próxima aula eu vou tentar falar das duas ao mesmo tempo, as inversas hiperbólicas e as inversas trigonométricas. Um abraço a todos e fiquem todos com Jesus. Ok?